pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos continuar aqui a nossa série de reacts de vídeos do TikTok. Inclusive, eu queria sugerir que vocês também mandassem para mim vídeos que vocês querem que eu reaja, tá bom? Então, vamos reagir ao primeiro aqui, o cara falando aqui, ó, julgava quem fazia educação física e não tinha shape, mas eu faço engenharia e não sei matemática básica. E é muito comum, tá? Porque, infelizmente, o ensino público no Brasil é uma porcaria, a gente não precisa falar. Existe uma coisa chamada progressão continuada, que é o quê? Você não sabe nada, você tira 0 na prova, mas aí a escola é obrigada a te aprovar para ela conseguir verba, enfim, senão o governo ferra com a escola. Eu ouvi falar até que tem escolas tipo multissérie, que você tem alunos de vários anos diferentes na mesma sala, o que não faz o menor sentido, principalmente falando de matemática. Mas antes de dar play no vídeo, eu vou falar para você se tornar membro do nosso canal, tá? Nós estamos fazendo um clube do livro muito interessante, em que nós estamos discutindo sobre a guerra dos chips, em que você vai entender por que alguns países têm uma tecnologia eletrônica de chips, tem Apple, Samsung, tem essas indústrias super avançadas. O livro não trata do Brasil, mas eu vou fazer uma comparação também explicando por que o Brasil não tem esse tipo de coisa, e você que é engenheiro é obrigado a trabalhar num banco, a abrir empresas como eu fiz de outras áreas. É muito legal, se você ainda não se tornou membro, recomendo que você se torne, beleza? Vamos ver aqui o que eles estão estudando. Parte 2, como calcular integrais definidas. Tá bem no basicão aqui. Isso é tranquilo até, né? Ele tá ensinando, isso aqui tá uma parte mais mecânica, né? Isso aqui eu lembro direitinho, né? Integral de A até B, tinha um professor meu que falava, né? Professor de equações diferenciais. Vou até falar o nome dele, é Oswaldo Schouker, porque ele tem um canal no YouTube, pedi pro editor colocar aqui. Ele falava que isso aqui era o Fão de B menos o Fão de A, né? Eu lembro direitinho. Interessante como que alguns professores marcam a gente. E um negócio legal é que integral é muito mais difícil que derivada, né? Porque derivada, assim, sei lá, é muito mais fácil, assim. Eu lembro que raramente eu encontrava uma derivada que eu não conseguia fazer. Eu não sei hoje, né? Posso até fazer esse teste aí que eu tô mais enferrujado, pegar umas derivadas difíceis e ver se eu travo, né? Nas integrais, quando você chega ali nas técnicas de integração, integrais por frações parciais, integral por substituição, você começa a misturar tudo isso, você tem uns exercícios bem interessantes, assim, que você tem que realmente quebrar a cabeça para resolver. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Ele está uma integral bem fácil aqui. Tanto a derivada quanto a integral é a integral de um polinômio, né? Então é muito simples, né? Isso aqui vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então aqui você só vai... ele está x elevado a 2, vai dar 2 mais 1, 3. Depois então fica x elevado a 3 sobre 3. E aí ele avalia essa integral no intervalo de 1 a 3. É o que ele fez aqui, né? O fão de b menos o fão de A. Eu acredito que essa parte aqui provavelmente é anterior a essa, né? Porque senão acho que nem faria muito sentido. Eu suponho que ele tenha feito isso aqui, depois ele voltou e apagou o quadro e agora tá fazendo exemplo, gente, mas é lindo o cálculo, né? Muito legal. Isso aqui, tudo bem que tá uma coisa mais mecânica, né? Mas a ideia de integral, a ideia de derivada é uma coisa muito interessante. Vamos para o próximo. Gente, vocês acreditam que ontem eu fiquei até 5 horas da manhã para fazer a lista? Curso técnico integrado em Química. Ah, legal. Onde será que eles fazem? Instituto Federal de Minas Gerais, em Betim, gente. Olha, pertinho de mim aqui. Ficou até 5 horas da manhã para fazer a lista. Ô, meu querido, eu fiz também curso técnico, só que eu fiz no Cefet, né? É assim, cara. Gente, faça curso técnico, principalmente se for no Instituto Federal, porque você vai ter ali uma pré-universidade, tá? Seus professores vão ter mestrado, doutorado, você vai ter liberdade, apesar de ter 14 anos, até meio polêmico, né? Os alunos são livres para fazerem o que eles quiserem, beberem o que eles quiserem, né? E ninguém fica olhando, então o aluno ele tem que ter uma maturidade mesmo para fazer esse tipo de curso. Mas é muito bom, tá? Eu digo que o curso técnico mudou a minha vida. Você não fez a lista? Ai, que muito. Sempre tem alguém assim, né, gente? Na faculdade, na escola. Eu já fui essa pessoa, tá? Confesso pra vocês. Eu cheguei e aí tava todo mundo desesperado, assim, com um monte de papel. E eu falando, o que vocês estão fazendo, gente? Aí a lista, você não tá sabendo? A lista que vale 5 pontos na matéria mais difícil, que reprova 90% da turma. E aí, gente, eu não vou negar que eu já adotei o Ctrl+C e Ctrl+V, né? Porque 5 pontos, assim, vocês podem estar falando que é pouco, cara, mas num curso de engenharia, num curso técnico do Instituto Federal,
Meio ponto é algo que vale ouro, tá? Porque os professores, diferentemente dos professores da... Não é culpa, não dos professores, né? Mas que o sistema estatal e municipal obriga a fazer, os professores de Instituto Federal, eles não têm dó de reprovar. Então, se você ficar faltando um décimo, você vai ser reprovado. Pra prova. Que prova? Não estudou pra prova? Não, fiquei fazendo relatório de analítica. Que relatório? Já prova, você fez relatório de analítica. E a lista? Você estudou pra prova? Que alguém que marca uma lista, um relatório e uma prova de seminário. Seminário? Vocês não estudam pro seminário? Gente, vocês... Cara, e é desse nível assim, tá? Muita coisa. Inclusive, eu passei por uma experiência muito interessante. Interessante não, porque eu me descabelei também na época, que teve uma greve longa, sabe? Acho que durou quase uns 8 meses. E aí a gente esperava, beleza, né? Eles tava faltando acho que um mês pra fechar o semestre ou algo assim. A gente imaginou que eles fossem prolongar um pouquinho, né? Pra dar tempo da gente se reabilitar, da gente se acostumar. Mas aí o que aconteceu? O professor chegou pra nós e falou assim, gente, olha, as provas finais de todas as matérias vão ser semana que vem, e é isso. Então imagina você ficar 8 meses sem estudar, e aí chega o seu professor e fala o seguinte, as provas finais de todas as matérias serão na semana que vem, e é isso, cara, a gente teve que se virar, eu lembro que virou um escarcéu a sala. O professor que estava lá ficou até bravo, ele começou a xingar, falar, vocês vão tomar bomba mesmo se vocês não se comportarem e tal. Mas todo mundo ficou desesperado e no final das contas acabou que tudo deu certo, né? Teve gente, obviamente, que ficou de DP, mas dessa vez eu consegui passar e consegui me formar. Qual a sua profissão? Sou engenheira de produção. O que você faz exatamente? Eu trabalho numa montadora automobilística com processos industriais. Seria para qual marca de carro? Renault. Pra Renault? Uhum. Que legal. Quantos segundos? Engenharia de produção, cara, tem uma certa polêmica, porque tem muita gente que fala que engenharia de produção não é engenharia de verdade. Mas é claro que é, né? É uma engenharia como qualquer outra. Inclusive dizem que paga melhor até que as outras engenharias. E apesar de pagar melhor, eu acho que o curso é muito mais tranquilo. Porque depois acho que é mais voltado para administração. Por exemplo, engenharia elétrica a gente tem que estudar eletromagnetismo, sinais e sistemas lineares, transformada de Fourier, análise complexa. E me falaram que na engenharia de produção as específicas da engenharia não envolvem uma matemática tão abstrata assim, né? E as pessoas têm mais dificuldade, geralmente. Mas legal, interessante. Minutos para ficar pronto um carro. Na linha de produção, sai um carro por minuto, mas o tempo todo de ciclo vai demorar umas 8 horas. Caramba, quantos carros saem no dia? Cara, vocês têm noção do que é isso? Olha o tanto que um carro é complexo. Assim, então agora são 12h05. Então, hoje ainda vai ficar pronto um carro, né? Tem uma planta da Fiat aqui perto onde eu moro e daqui a 1 hora, eu acho que, não sei se eles montam um de cada vez ou se já vão montando vários ao mesmo tempo, né? Eu não sei como é que a linha de produção é organizada, mas poderia sair um carro, sabe? Um carro que não, um monte de peça virar um carro. Vocês têm noção do que é isso? É claro que já tem muita coisa que vem de fornecedor também, né? Eu já trabalhei numa empresa que fabricava alternador, então alternador é uma coisa ali super complexa que eles já vão entregar pronto. Então, tipo, eles não vão ir lá na árvore extrair a borracha para fazer o pneu, né? Eles já vão pegar o pneu pronto e vão montar. Mas ainda assim, eu acho que é um feito muito interessante. Gente, engenharia é linda, né? Não tem como falar que engenharia não é uma coisa incrível. Média de 360 a 400 carros. É muito carro. É bastante carro. Viu? E quanto tempo já na área? 12 anos. Uma engenheira atuando na Renault ganha quanto por mês? Olha, a pergunta mais polêmica, né? E ela trabalha na Renault, né? Então vai dar uma informação importante aí para quem quer entrar na engenharia. Mas antes da moça falar o quanto que ela ganha, eu vou convidar vocês para a nossa imersão da álgebra e da aritmética que já está aberta, beleza? Então a gente tem um projeto da mentoria do zero ao cálculo, que é para levar vocês do nível 0 até o cálculo. Essas turmas de mentoria que são mais individuais comigo, né? Eu faço vídeo chamada ali com cada um, converso com todo mundo ali em grupo. A gente vai suspender as vagas, né? Porque o segundo semestre tem um alto nível de procura, etc. A gente está meio apertado, mas nós vamos ter a imersão da álgebra e da aritmética e você vai precisar disso para fazer cálculo de todo jeito, que nós vamos levar você do nível mais básico até o nível mais avançado de álgebra e aritmética que você precisa para entender cálculo, ok? Então, se você tem interesse, o link estará aqui na descrição. Índio da posição. Júnior, pleno, A sênior. sua posição qual que é? Pleno. 6, 7, 7,5. Ela é plena, né? Aí, tá vendo? Ó? O outro rapaz de um vídeo que eu fiz, ele tinha falado que o sênior era 8.000, né? Então, então eu tava certo. Eu achei que o valor que ele tinha falado tava baixo. Chega nos 10? Não chega. Não chega. Não.
Gente, que absurdo. Porque as pessoas não pensam que esse valor, ela trabalha na Renault, ela vai ser contratada como CLT. Vocês sabem quanto que ela vai ter que pagar de imposto de renda? 27,5%. Ela cai na alíquota máxima. E outra coisa também, esse valor de 7.500 não vai cair no bolso dela. Esse valor de 7.500, você vai descontar FGTS e INSS, né? Inclusive, lembra da Clo Express se você quiser antecipar o saldo do seu FGTS, que o link tá aqui embaixo. Mas eu acho realmente complicado, sabe? Assim, eu não voltaria nunca para engenharia. Olha só, já tem muitos anos, esses valores não mudaram tanto da época que eu me formei. Eu tenho amigos que estão ganhando mais do que isso, tá? Quem sabe algum dia eu trago eles aqui no canal pra gente conversar. Eu na minha empresa aqui, felizmente, eu consigo tirar mais do que isso. Qual formação você tem hoje? Sou engenheira de produção por formação e só fiz graduação. Hoje, olhando para trás na sua carreira, mudaria alguma coisa? Talvez focaria mais em soft skills. Hoje a gente fala um engenheiro, né? Ele é muito cartesiano, então ele é muito técnico. Teria começado lá atrás para, de repente, ter um resultado no decorrer da carreira em atingir lugares mais altos antes. Qual as... Cara, soft skills, eu nem sei o que seriam essas soft skills, mas eu acho que seriam habilidades interpessoais, coisas assim, né? Mas sei lá, você tem como adquirir isso em faculdade? Eu não sei, né? Talvez isso aí seja uma coisa mais do dia a dia e, gente, ela tá certa, você sabe por quê? Eu nunca gostei muito desse lado, assim, de relacionamento, de dentro do mundo corporativo, sabe? De ter que ficar muito de blá blá blá. É por isso que eu saí da engenharia, né? Eu sempre tenho a minha plaquinha, daqui a pouco essa plaquinha aqui vai criar a vida, né? De tanto que eu mostro, ela tá quase virando meu mascote. Mas eu queria trabalhar com isso aqui, entendeu? Eu queria sentar no computador e fazer projeto disso aqui e acabou. Era isso que eu queria com a engenharia, eu não queria ter que ficar fazendo reunião com gerente, não sei o quê. E hoje, como eu tenho a minha empresa, eu acabo fazendo isso, mas é diferente, né? Porque eu faço isso pra mim. Enfim, são escolhas, né? Qual foi, Dedé? Qual foi? Porra, você é federal, De mano. quê? Engenharia. Quando eu me formar, eu vou ser CEO de várias empresas. Eu vou ser seu chefe. Coitado, gente. Enfim, assistam um vídeo em que eu falei sobre isso, né? Por que engenharia não vai te deixar rico, tá linkado aqui, mas é engraçado, eu não sei se as pessoas têm ilusão disso hoje, né? Porque quando eu estava para entrar na graduação, em 2013, era essa vibe aí, sabe? Tinha uns memes no Facebook, assim, que falava, sei lá, outras profissões. Aí mostrava uma casa, assim, toda quebrada, engenheiro, aí eles colocavam aquela super mansão, assim, e tal. E realmente, cara, eu vivi essa ilusão, tá? Eu e meus colegas na época tínhamos essa expectativa de que a gente ia se formar e ia morar em mansão, e eu não moro numa mansão. Felizmente, né, eu moro numa casa muito legal, muito bacana, tem um teto, mas está longe de ser uma mansão. Porra, cara, eu sou muito foda. Opa, boa tarde, Opa, André. João? Isso. Isso aí, vamos lá. Valeu, obrigado. Jardim Catarina, né? Qual foi, Dedé? Qual foi? Mas é triste, gente. Nossa, muito triste, viu? Não sei se a gente pode fazer alguma coisa para mudar isso, né, mas... vocês podem achar que eu sou pessimista, mas eu não vejo assim como que nós, os mortais, que não somos senadores, donos de grandes empresas, eu não sei o que nós podemos fazer para mudar isso, né? Se você souber, você me fala. Acontece quando a gente faz integrais triplas. Isso é muito legal. Esse cara é muito foda, sabe? Ele é o professor Cláudio Possani, eu sou inscrito no canal dele. Eu gostaria muito algum dia, né? Eu tenho meus podcasts, se ele topasse gravar uma entrevista, né? Mas eu não sei, ele deve ser um cara muito ocupado, mas... né? Quem sabe algum dia seria muito legal trazer essa experiência, mas ele é um professor da área de matemática, então tem cursos dele de cálculo, de álgebra linear, e ele vai falar aqui sobre integrais triplas. Gente, integral tripla é um negócio que pode ficar complicado, né? Porque às vezes você tem que fazer o esboço de umas superfícies, e é difícil, né? Que você tem que enxergar umas coisas em 3D e tal, mas é muito legal, né? O eletromagnetismo, o cálculo vetorial usa muito isso. Também. Se eu falar que eu vou calcular volume no espaço de 4 dimensões, vocês vão achar que eu fiquei maluco? E vão fazer um abaixo-assinado e vou trocar o professor, porque o professor não está mais falando coisas razoáveis. Mas é verdade, o que eu vou fazer pode ser interpretado como um cálculo de um volume a 4 dimensões. É legal, né, cara? Porque isso aí entra naquela história de você enxergar a quarta dimensão, né? Eu lembro que meu professor de álgebra linear falava isso. A primeira vez que eu ouvi falar, tipo assim, de você ir além do 3D, né? E nosso cérebro evoluiu para enxergar 3D. Não 4D, mas a matemática permite que a gente enxergue o 4D. E é isso, né? A integral dupla, pelo que eu me lembro, né? Os matemáticos podem me corrigir aí. Os matemáticos, me corrijam aí se eu estiver enganado, mas...
quando você calcula uma integral dupla, tipo assim, você quer calcular o volume de alguma coisa, aí você joga aqui no eixo XY, e aí, sei lá, você tem uma coisa aqui, e é aqui que você define o seu limite de integração, né? Então você faz, por exemplo, sei lá, se eu peguei esse ponto aqui até esse ponto, então eu pego a integral de A até B, aí você pega aqui na horizontal, aí você pega a integral de A até B, da integral de C até D, e aí você calcula o de f de xy dx dy. Isso aqui é o cálculo do volume dessa superfície. Isso aqui é a projeção de uma superfície, né? Então é como se você tivesse, sei lá, uma ameba aqui, né? E eu tivesse feito a projeção dela sobre o eixo XY. Então, se você está numa integral tripla, você vai pegar 3 limites desse aqui, então isso aqui seria a projeção de uma figura de 4 dimensões, que nem o Possani está falando aqui, né? É muito legal. Não era fácil, tá? Eu não fui tão bem assim, né, nessa disciplina de cálculo vetorial, mas eu gosto, né? Em breve espero estudar isso aí de novo. É difícil de imaginar isso. Então, para que vocês não fiquem achando que eu fiquei maluco, eu vou fazer uma coisa um pouco mais simples. Ao invés de pensar que eu vou calcular volume no espaço de 4 dimensões, eu vou calcular massa de um sólido com 3 dimensões. Então, qual é o ambiente? Imagine que eu tenho um sólido no R3 e eu sei a distribuição de densidade. Essa é a interpretação geométrica. Então, entendi, fica mais palpável, né? Ao invés de calcular o volume no R4, você tem um sólido qualquer e você vai usar a integral para calcular a massa. É interessante. Acho que eu não lembro de ter visto dessa forma. Vou falar a partir de agora, chama-se integrais triplas. Muito esquisito ele escrevendo acelerado assim. Se eu conseguir, eu vou fazer o teste agora. Se vocês pegaram as ideias básicas de integral dupla, vocês vão me acompanhar facilmente, porque é uma extensão naturalíssima para uma dimensão a mais. Então vamos lá. Eu tenho que ter uma f definida num conjunto D, que está contido no R3, a valores em R. Nenhuma chance de eu desenhar o gráfico. Para desenhar o gráfico, eu precisaria estar num espaço com 4 dimensões. 3 para o domínio, 1 para a imagem. Eu não consigo fazer isso. Então, eu não vou fazer aquele desenho bonito de uma superfície para olhar o domínio embaixo da superfície. Não consigo fazer. O que eu preciso do domínio? O mesmo que eu precisava do domínio em 2 dimensões. Limitado. O que era um domínio limitado em 2 dimensões? Ele cabia dentro de um retângulo. O que é um domínio limitado em 3 dimensões? Ele cabe dentro de um paralelepípedo. Então, a minha hipótese sobre o D é que o D está contido num paralelepípedo reto retângulo AB, cartesiano CD, intervalo, cartesiano EF. Bom, se eu não estou enganado, isso aqui são os limites, né, em x, y e z. Então você teria ali um x variando entre A e B, um y variando entre C e D e o z variando entre C e F, formando ali um paralelepípedo. A, B, C, D, F são 3 segmentos nos 3 eixos, o produto dá um paralelepípedo. Para efeitos de ter uma intuição nos acompanhando, pense que essa F é uma distribuição de massa. Foi isso que eu falei. Exatamente, ele está desenhando. Então, você tem no plano XY, AB cartesiano CD, isso é um retângulo. Agora eu faço produto cartesiano por um intervalo EF. Então isso aqui vai dar um sólido. O AB, CD e EF é um paralelepípedo reto retângulo com lados paralelos aos eixos que está jogado no espaço. Todo mundo enxerga o paralelepípedo? O meu domínio tem que estar aqui dentro. Então, o conjunto do qual nós estamos tomando uma função é um conjunto que vive dentro deste paralelepípedo. Esse é o conjunto D, que é um sólido tridimensional limitado dentro deste paralelepípedo. E imagine que a F é a densidade deste sólido. E o que eu quero é calcular a massa desse sólido. Isso, porque dessa vez, lá na química, a gente estuda aquela formulinha, né? Densidade é igual a massa sobre volume. Só que
é uma densidade fixa, né? Por exemplo, a água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, a cada centímetro cúbico você tem uma massa ali de 1 grama. Isso é constante, né? Você considera que isso é constante. Agora não, você tem um sólido e você tem uma função densidade, é mais complexa. Então não é só você fazer uma multiplicação, porque se você fosse pegando ali cada pedacinho, você teria quantidades de massas diferentes, em volumes diferentes, e você teria uma função que descreve a densidade. Como que você calcula a massa? Através dessa integral tripla. Então, assim, você vê que as fórmulas do ensino médio, elas são muito limitadas, né? Tudo é muito perfeitinho, tudo é muito quadradinho, tudo é muito bonitinho. No ensino superior, você se aproxima mais do que as coisas são na realidade. Tudo bem que aí nós estamos falando de uma aula de matemática, você não necessariamente precisaria lidar com coisas reais, né? Mas trazendo aqui para engenharia, que foi o curso que eu fiz, quando você tenta modelar o mundo real, você não pode considerar que as coisas não têm, que o atrito com o ar é zero, que, né, você não vai trabalhar só com corrente contínua, você vai trabalhar com corrente alternada, aí você vai ter ruído, o condutor que você está trabalhando não é perfeito, e aí você precisa de modelagens matemáticas a depender da aplicação que você quer fazer. Mas tem muita coisa na engenharia também que com modelagens matemáticas simples, você consegue ignorar um monte de coisa e ainda dá certo. Como que eu calcularia a massa desse sólido? Procedimento que nós já fizemos. Eu faço uma partição do domínio. No caso de duas variáveis, eu fiz uma partição por retângulos. Adivinha com o que vai ser a partição agora? Pequenos paralelepípedos. Vou escolher, dentro de cada paralelepípedo pequeno da partição... É interessante, se a gente lembrar do cálculo 1, você soma segmentos infinitos, né? Você tem ali dx, né? um comprimento infinitesimal. Agora, na integral dupla, você pega não um monte de pequenos segmentos, você pega um monte de quadradinhos, né? Esse dx, dy aqui é como se fosse a área de um quadradinho. E aí você vai ter um dx, dy, dz, é como se você tivesse um monte de cubinhos que você vai somar ali infinitamente. Dentro de cada paralelepípedo pequeno eu escolho um pontinho e eu faço a seguinte soma. F de xi, yj, zk. Eu escolho um ponto aleatório com 3 coordenadas, x, y, z. Multiplico pelo volume do paralelepípedo da partição, que eu estou chamando de R e JK. E somo sobre todos os mini paralelepípedos. Se essa F é uma estimativa da densidade, o que densidade vezes volume me fornece? Uma estimativa da massa. A densidade é variável. De um ponto para outro ela pode variar muito. Mas quando eu fizer paralelepípedos muito pequenos, se eu tiver com boas hipóteses sobre a F, por exemplo, que a F é contínua, isso que está na base dessa ideia de soma de Riemann, não é? Se a minha F tiver boas propriedades, por exemplo, for contínua, quando eu faço uma partição com paralelepípedos pequenos, eu estou numa pequena variação no domínio. E aí a F, por ser contínua, varia muito pouco. Ela é aproximada, ela pode ser estimada como uma coisa constante. Se ela pode ser estimada como uma coisa constante, uma densidade constante vezes o volume é, por definição, a massa. Como ela é variável, mas variou pouco, é uma estimativa da massa. Então, cada um desses somandos é uma estimativa da massa. Aí eu faço o limite. Quando o diâmetro da partição tende a 0, o que quer dizer diâmetro da partição? É o maior de todos os ladinhos que tem. Eu quero que todos os lados tendam a 0. O número de paralelepípedos básicos vai aumentar, vai para o infinito. E essa soma vai ter um limite. Se essa soma... Isso, é uma ideia parecida que você faz, né, na integral simples, na integral dupla e na integral tripla. Você faz uma aproximação daquela gororoba ali que ele colocou em cubinhos e, sei lá, eu poderia... É aquele negócio, né? Tem até aquela piada o meu colega me falou outro dia de um exercício de física que fazia uma conta com uma galinha, aí aproximava que a galinha tinha um formato de uma esfera, né? Mas aí, no caso, você, sei lá, você poderia aproximar a galinha como sendo um cubo também, né? Mas se você quisesse, de fato, ali, ia ser muito complexo, né? Sei lá, você montar uma galinha, mas não é difícil, né? Tanto é que na computação gráfica o pessoal consegue fazer isso aí. Você aproxima aquilo ali com cubinhos, né? Inclusive, eu acho que esses jogos eletrônicos aí, personagens são feitos com polígonos, né? Então, por exemplo, você pega um jogo em 3D do PlayStation 1, você vê que os personagens são todos poligonais. Com o tempo, né, você vai aumentando ali a capacidade de processamento das GPUs, os videogames conseguem processar cada vez mais polígonos, e aí, se você tivesse infinitos polígonos, você conseguiria fazer, por exemplo,
essa superfície aqui, macia, cheia de detalhezinho, né, que dobra, etc. E aí precisa de um poder de computação muito maior, logicamente. Se tiver um limite, se a soma acima tiver um limite finito, então AF é integrável em D. Acontece quando a gente faz integrais? Bom, pessoal, esse foi o React de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, comentem, deixem hype. Um beijo no coração e até mais.